Eu vou mandar uma primeira pergunta do Alon Como é que fala o sobrenome dele? Sochachevski. Sorachevski. Quase, hein? Quase. Mas ele perguntou aqui, até antes do papo começar, ele perguntou, a mudança do estado de consciência tem a ver com energia quântica? Ou você acredita puramente na fé com o divino sem a interferência da ciência? O problema é o nome. Vamos tirar o quântico, que é uma idiotice. Tá. Vamos falar, tem a ver com energia? Então, eu acho que a gente chegou a tocar nisso em algum... Desculpa, Alon, te amo, mas é uma idiotice. Tá. Não, O problema é o termo. Tá. Eu falei isso com você. Tem uma coisa que eu sou um tocador de gongo. Então, assim... Gongo mesmo, aquele bem... Gongo, né? Aquela chapa de aço. Eu postei uma foto hoje de convite. Eu aprendi a tocar o gongo, né? Deve ser muito difícil você bater no gongo. Cara... Eu tô de brincadeira. Não, assim, tem uma técnica, né? Não, imagina. Tem uma técnica. Mas você meter a porrada no gongo, isso aí é fácil demais, né, gente? Minha filha pegava pequenininha, pegava o gongo e pá! Seu sotaque agora foi maravilhoso, cara. É fácil demais. É fácil demais. Mas, então, por exemplo, qual que é a do gongo? O gongo, cara, ele não tem nota, né? Então ele não tem escala, não tem nota. O gongo, ele reproduz os sons do universo. Então a gente... Teve uma vez que Harvard fez um mapeamento, você lembra? Que é uma metáfora, né? É uma metáfora. Tá bom, é uma vamos metáfora, né? Então, assim, se você escutasse os sons do universo, do Big Bang, não sei o quê, você tem ali alguns sons que se assemelham. O mais legal do gongo é entender o seguinte: já que nós somos predominantemente água, quando eu começo a tocar o gongo numa uma frequência repetida, aquilo vai mexer com o seu corpo. Então as pessoas se sentem relaxadas, né? Elas sentem que elas não conseguem pensar, então elas estão lá naquela confusão mental e de repente o gongo começa a vibrar e elas entram numa frequência. Como eu falei com você, o som, para mim, Cava, é muito similar a algumas canções onde você repete muito a mesma palavra, isso, né? Então, por exemplo, tem muitas religiões, muitos países, né? Que é o que vai te gerar aquele estado catártico, né? Assim, catártico. Então, assim... Canções de índios, de judeus, tem muita gente... Então, cara, lembra que é o seguinte, quando a gente pensa sobre a origem do universo, a gente pensa na origem do universo como uma explosão que gera um som, que na yoga a gente chama de nad, o som original, o som primal. Então, a gente entende na yoga que nós somos vibração, que nós somos essa vibração e que a gente tem frequência. Então você sente, assim, cara, como é que a gente não quer examinar isso? Às vezes você chega num lugar que você não sente, você sente uma energia ruim. Você encontra uma pessoa que você sente que a energia não está batendo. Nós somos energia, eu acredito, né, de fato nisso, e nós podemos trabalhar melhor essas trocas de energia. É que a minha resistência a isso é sempre na explicação. Né? É sempre quando Mas faz sentido que eu te falei do negócio do gongo? Não, eu entendo, mas assim, a minha birra é sempre na explicação, entendeu? A hora que entra em falar de física quântica, que só falam besteira, né? A hora que tenta explicar o som do universo, do Big Bang, enfim. Mas tudo bem, não cabe a gente brigar por isso, entendeu? Repete a pergunta dele, só para ver se a gente respondeu. Eu acho que não respondemos ainda. A mudança do estado de consciência tem a ver com energia, tirando o quântico. Aí ele completa aqui, ou você acredita puramente na fé com o divino sem a interferência da ciência. Acho que são duas coisas aí, né? Vamos lá, então, uma por uma, vai. Então, a primeira coisa é... E a energia você respondeu. Cara, a energia está respondida. A outra pergunta que é assim, a gente, acho que, de novo, a neurociência coloca assim, o nosso cérebro, ele adora operar em contraste, em polo. Então a pergunta é assim, fé ou ciência? De verdade, fé ou ciência? Então eu vou dar um exemplo. Eu não acho que são incompatíveis. Pois é, cara, eu vou dar esse exemplo. A Carla acha. Então, vou dar esse exemplo. A gente tem uma meditação que se chama Shabad Kriya. É uma meditação que é um protocolo meditativo que a gente usa na yoga há zilhões de tempos, tá?
Ela é chamada assim, meditação para lutar melhor, dormir melhor e amar melhor. Essa é a definição dela há zilênios. Aí um professor de Harvard, o professor Satpir, que é um professor zaço, ele é diretor da Escola de Medicina de Harvard, na parte do sono, insônia e tal, começou a testar com todos os protocolos acadêmicos, nós falamos de Harvard, né? Todos os protocolos acadêmicos necessários e demonstrou que essa meditação, ela faz você entrar em sono profundo mais rápido e ficar mais tempo lá. Isso é fé ou isso é ciência? Né? Como dizer, what the fuck? Cara, o cara pegou... Eu acho que nesse caso não importa, né? Não importa. Então, se você imaginar, qual que é a diferença entre a ciência e a fé? Em alguma medida, Cava, é uma questão de método. Então, assim, a gente fala assim, a ciência, a gente tem uma certa doutrina na própria ciência. Não, a ciência não explicou, mas ela ainda vai explicar. Como assim? Ela ainda vai explicar? Não, acho que você tá... Não. Se você falar com um cientista mesmo, ele não tem essa certeza, não. Isso. Então... E o que explicou, ele também não tem a certeza de que não vai mudar. Mas ele consegue reproduzir, o outro consegue pegar aquele experimento, reproduzir. Perfeito, mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, a ciência explica com o que a gente sabe. De repente você pode ir lá e provar pro cara que ele tá errado, ele vai aceitar isso, desde que você explique também com ciência. Exato. Né? Então, assim, tem protocolo, tem um sequenciamento, tem um método. Mas aí o que eu tô. Essas assim, perguntas. até, desculpa. Vai lá. A ciência é quem tem dúvida. A religião é quem não tem dúvida. É o contrário, entendeu? Então, mas, Cava. A religião são as certezas absolutas. Ele existe. É a fé. Então, mas a minha provocação, assim, mais sutil, é que, querendo ou não, muitos de nós que estamos no caminho científico, a gente tem uma fé. Perfeito, eu não acho que é incompatível. E, portanto, não é incompatível. Então, o que eu quero dizer? A gente tem, na yoga, a gente tem 5.000 anos de história e 5.000 anos de empiria. Ó, testamos e dá isso aqui, afeta o sistema límbico, afeta o seu fígado. Aí alguém vai lá na ciência e fala assim, faz todo sentido. Ou não faz sentido. Então, quando perguntam para mim assim, é fé ou é ciência? As duas. E nenhuma. Você entende? É que eu acho que tem algumas coisas que a ciência consegue comprovar e algumas que a gente não consegue comprovar ainda. Sim. Né? E que talvez não faça, talvez seja um efeito placebo, talvez seja uma coincidência. Enfim, pode ter coisas aí que não são verdadeiras. Sim. Tem pessoas que aí vão lá. O efeito placebo per si não é um problema, certo? Você está sentindo bem? Tá tudo certo? Você está ali respondendo melhor os e-mails, tweets? Tá tudo certo. O problema é o cara que está vendendo o curso dizendo que é provado cientificamente. Mas isso aí. Essa é outra história. Então, essa é a história que a gente tem. Mas isso é uma coisa que é legal, né? Assim, tem uma explosão de gurus na internet. Guru no sentido pejorativo, tá? Tá bom. Os pseudo-gurus. Uhum. Isso vale, Rafão, para qualquer categoria, tá? Do guru de investimento financeiro, né, aos gurus espirituais. Certo. Do guru de marketing digital ao guru de qualquer outra coisa. Vendedor de tônico, né? Perfeito. Tem, Tá. é o que mais tem, né? A velha piada do cara que te ensina a ficar rico e vai embora de chevette. Né? E depois fica rico, te ensinando a ficar rico. Né? Eu lembro do pai da... Não vamos falar nomes aqui. Não, né? da Miss Sunshine. Da Little Miss Sunshine? Little Miss Sunshine, acho que ele estava tentando vender um curso de como ser bem sucedido, e ele está todo com dificuldade na vida, mas acho que é essa mesma lógica. Mas assim, tem uma explosão disso e de autoajuda hoje, né? LinkedIn, por exemplo, foi infestado dessa história. Isso é prejudicial, não é? Ô Cava, assim, eu estava conversando sobre isso num evento recente que eu estava lá, né, com os executivos. A primeira impressão que eu tenho é que, assim, as pessoas não querem o caminho da espiritualidade de fato. Muitas vezes elas querem fazer parte do rebanho. Eu quero fazer parte da galera. Eu quero dizer que eu estive num retiro, que eu fiz um ritual XYZ, do que eu estou usando uma roupinha diferente, eu faço parte da turma. Isso é humano, né? Então, assim, de querer fazer parte da galera. Porque muitas vezes, cara, o caminho da espiritualidade, ele é dolorido.
Ele vai te colocar né, diante da certeza, vai te fazer confrontar pessoas que você ama. É um negócio complicado. Mas assim, sempre foi assim. O vendedor de tônico, né, chega na cidade, arma lá sua barraca, esse tônico meu, cura espinhela quebrada, faz isso. Sempre teve. A gente viveu... Eu me lembro que eu comecei Mas você não sente que tá pior, Rafa? Cara, eu sinto porque que essa discussão é muito parecida com o que você falar que sempre teve fake news, sempre teve idiota, mas, mas as redes sociais como um todo deram uma potencializada nisso, não? Por quê? Porque de alguma forma, assim, a gente hoje está vivendo as pessoas estão, para vender seu peixe, é uma sobrecarga disso. Então, por exemplo, surgiu uma oportunidade de falar de saúde mental. Pô, cara, saúde mental é um negócio importante pra caramba. Seríssimo. Seríssimo. Nós temos terapeuta, nós temos psicólogo, nós temos... Aí, beleza, no esteio dessa turma, vem um monte de gente vendendo solução pronta e etc. Não é? Eu acho que tinha até um cara que eu estava seguindo, um psicólogo que eu seguia na rede social, mas é porque ele postava tanta coisa que eu comecei a ficar cansado. Então eu parei de seguir ele, porque sabe aquelas histórias que fica assim, cara, parece que tem um pontilhado, eu não estava aguentando. Então, assim, de alguma forma tem gente para cuidar disso. A gente tem uma discussão muito séria que hoje, na universidade, não sei se eu já te falei, eu sou professor da escola de medicina. Então, na escola de medicina... Dando aula de? Dando aula de anatomia, né, neurociência, espiritualidade, educação. Então, eu tô lá, eu chego numa aula para os estudantes de medicina, eles estão fazendo neurologia. E aí eu tô falando assim, olha, a meditação tal afeta o hipocampo. Está aqui a comprovação científica, nós vamos fazer essa meditação. Pô, peraí, eu tô estudando medicina, vou fazer meditação? Vai. Vocês lidam com pressão. Vocês têm dificuldade, né? Chega um determinado momento que vocês não são compassivos com o paciente. Cadê a medicina humanizada? Mas ali, Cava, eu tô levando a ciência e a não ciência juntas, dialogando e colocando eles para testar e para provocar. Vocês estão se sentindo bem depois dessa meditação? Tô, prof. Eu falei, então, cara, quando você estiver no seu plantão, quando você estiver ali para atender seu paciente, está exausto, faça essa meditação e atenda ele melhor. Percebe? Então, assim, de alguma maneira, a gente está construindo um mundo de pessoas muito sérias. Vai vir charlatão? Vai. Cabe a nós virar e falar assim, pessoal, oi, volta aqui. Cadê? Cadê a comprovação? Onde está? Então, e, de alguma maneira, a gente sabe que também tem pessoas que elas querem isso. O que é guru? Originalmente, guru significa gu, escuridão, ru, luz. Guru não é uma pessoa. Guru é qualquer. Pode ser uma pessoa, pode ser uma circunstância, pode ser um fenômeno que te leve de um estado de ignorância para um estado de clareza. Então, a gente colocou o guru nas pessoas. Né? O Sikhs, por exemplo, o último guru é o livro. Né? Às vezes uma criança chega para você e fala um negócio na sua cara, você fala, velho, esse foi meu guru. Nas aulas com criança era impressionante o quanto isso acontecia. Então, são o nosso guru, Cava. São o nosso guru que nos lembra, assim, muitas vezes, que fala assim, nossa, eu sou muito foda, né, na minha área, eu sei muita coisa. Pois é, você sabe fazer cupcake? Não. Você sabe pilotar um Boeing? Não. Você sabe fazer rapel? Não. Você sabe como que faz o minhocário? Não. Você é foda aonde? A criança te lembra disso, né? Pô, você não faz um negócio que é útil. Eu lembro que eu fui no TEDx Amazônia, acho que foi o segundo TED no Brasil, foi na Amazônia. E tinha um indígena lá que falava assim, vocês são orgulhosos da vida que vocês levam. Vocês não sabem construir sua casa, vocês não sabem pegar sua comida. Eu falei assim, que orgulho é esse? Sabe? Então, vai ter, cara, e a gente vai combater com o quê? Com ciência. No meu caso, né? Eu gosto de combater com ciência. Legal.